Bom, vamos lá, dar aqui início a mais um registro mensal das minhas movimentações e decisões. Mais uma vez aqui também destacando que nada disso deve ser considerado recomendação de compra ou de venda, é meramente um registro das minhas movimentações e decisões ao longo do mês anterior, o mês de setembro. Então, queria aqui começar, obviamente dá para ver aqui o registro do desempenho do mês, né? R$ 260 negativos, equivalendo a 1,8% dos ativos, 1,8% negativo do valor que eu tenho em ativos de renda variável. Lembrando que aqui embaixo eu tenho algumas coisas de renda fixa que eu não estou colocando nesse menos 1,8, que seria o Tesouro Selic, os fundos de aposentadoria e esse ETF aqui em dólar ele não está entrando também, que isso aqui é uma coisa nova desse mês. Vou explicar mais para frente. Então vamos lá, para o meu terceiro ponto de destaque. Queria aqui mostrar como que foi o andamento do IFIX, do Ibovespa e do IFIX no mês anterior. Então, como dá para ver aqui, no último mês o IFIX teve uma queda de 1,79%. No dia de hoje ele teve esse desempenho, ficou ali levemente positivo. Nos últimos 5 dias, levemente positivo novamente. 6 meses ainda positivo. Problemática negativa está nos últimos 30 dias. Já para o IFIX, nos últimos 30 dias já teve uma queda mais considerável, de 3,28%. No dia de hoje foi 0,8%. Nos últimos 5 dias, 0,76%. Aí nos 6 meses ele também está perdendo. Durante o ano corrente está com uma perda de 1,8%. E no último ano uma subida de 2,5%. Tá? E como que foi o mês de setembro? Mostrando aqui pela minha tabelinha de controle, a gente consegue ver que a gente está bastante negativo. No último vídeo estava positivo por volta de 170. Esse mês agora estamos negativo 260. A gente teve aqui o meu primeiro problema na carteira, atrelado ao XPCA. XPCA ele tem dentro dele mais ou menos por volta de 8% composto por dívida da AgroGalaxy, que pediu recuperação judicial. E isso fez com que a cotação dele caísse bastante. Então, se eu abrir aqui XPCA 11, a gente consegue ver que nos últimos 5 dias ele teve assim uma queda bastante considerável, né? 15%, né? No período todo do último mês. Isso jogou o meu ganho ou perda lá para baixo também, 15,31 no valor da cota. E já considerando os rendimentos, ainda assim está baixo, né? Ainda assim ele fica ali menos 6,99. Mas acredito que isso faça parte. O XPCA hoje na minha carteira, na cotação atual, ele corresponde a 3,63%, enquanto a participação no tipo, que eu comparo ele com o FGA, crédito de Fiagro, está ali 50%, tá bom? Se eu expandir aqui, opa, cliquei errado, mas se eu expandir aqui para a gente ter mais informações, quanto ao capital empenhado, quando eu avalio na carteira, ele era 4,3%, porém agora com o capital atual ele passou a ser 3,63%. Tá? Então a gente tem aqui essa queda de capital de R$ 620 para 525. Falta de R$ 100 negativos. Outro ponto interessante foi a queda do KNRI, que caiu bastante. Tá? KNRI ele ficou abaixo de R$ 140. Eu fiz a compra de mais duas cotas, então fechei aqui com 4 cotas, na carteira significando 4%, e eu consegui baixar o meu preço médio para abaixo de 150, que eu tinha ele acima de 160, se eu não me engano, e agora com essa aquisição ele foi para abaixo de 150. Então a gente consegue ver aqui, está com problema na cotação aqui do Google, né, para mostrar o gráfico, mas de qualquer forma, eu tinha comprado ele lá em 23 do 11 a 159,24. Comparando com os valores atuais, eu estou com uma perda de 14%. Eu comprei ele agora a 139,03 no dia 23 do 11. Então, eu consegui jogar o meu preço médio para R$ 149. Baixando ele devagar, que no início eu foi logo no início que eu comecei essa brincadeira. Fiz uma alocação inadequada, né? Estava muito alto o valor do ativo.
mas faz parte. Outra movimentação que me surpreendeu, o Bessia esse mês caiu consideravelmente. Ele caiu, está descontado 15%. Tá? Provavelmente eu devo comprar mais uma cota depois, apesar dele estar fora da recomendação do nosso app Carteira de Investimentos. Mas ele paga 87, vem pagando 87, né? Então fica cada vez mais interessante adquirir esse fundo. E de novo, se a gente considerar os rendimentos, estou com uma perda de 10%. Deixa eu ver o que mais. Quanto à parte das ações, estamos dessa forma. Uma que surpreendeu bastante, para mim pelo menos, foi a Ambev, que eu comprei de maneira despretensiosa na época, R$ 11. Agora ela já está com uma valorização de 23,64%, que eu acho bastante. Outros dois papéis que estão beirando a valorização de 20%, quer dizer, que estão com valorização de 20%, é de novo a CEMIG e a Copasa. Tá? A Copasa está com a valorização de 23,66%, já esteve mais, estava por volta de 38%. E a CEMIG está com 19,39%. Agora falando da parte de rendimentos. Aqui nessa tabelinha de controle, a gente consegue ver que em setembro a gente teve uma baixa em relação ao mês anterior, que foi de R$ 106,27. Esse mês foi R$ 73,65. Tá? Isso por conta de menores pagamentos na parte de ações. Por exemplo, no mês passado a gente teve bastante pagamento em ações. Teve aqui só da CEMIG R$ 25, um valor bastante considerável. Esse mês a gente também teve pagamentos da Copasa, R$ 1,82. Teve do Banco do Brasil e do Itaú. O Itaú parece que paga todo mês, pelo que eu estava olhando. Então todo mêsinho vai ter aqui um pagamento, né, de um valor ou de outro. Então com isso a Copasa passou a ter um total pago em 2024 de R$ 12, CEMIG R$ 40. Quanto aos dividendos recebidos no ano de 2024, agora passamos a R$ 500,02. E o nosso top 5 pagadores, isso aqui lembrando é só em valor total, não é em yield on cost. XPCA assumiu a primeira posição, não me lembro se estava antes. Sequência é o KNCR, seguido pelo KNSC, a CEMIG e o BTCI. Esses são os principais pagadores. Então, desses todos, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 fundos de CRI, né, fundos de crédito e uma ação. Bom, é o que é esperado, né? O fundo de CRI no cenário atual é o maior pagador de rendimentos, né? Sobre a novidade, esse mês foi realizada a compra de dólares, né, para adquirir esse ETF chamado de código VOO. Então, essa movimentação, essa compra de dólares, né, foi feita no dia 17 de setembro e cada dólar custou R$ 5,60, se eu não estou enganado. Então, tá aqui. E eu acho que eu tenho aqui uma outra de compra de dólares, porque deixa eu ver, feriados, que é tanta tabelinha. Como é que eu fiz? Eu fiz aqui dólar. A minha intenção é fazer o lançamento da compra de dólares aqui. Eu consegui comprar $44,45 ao custo de, aqui está 5,62,43, não sei o porquê. Tá certo, é 5,62,43, esse foi o custo. Foi por volta de 5,60, mas é isso aqui. E o custo final da aquisição foi de $250, R$ 250, perdão. O dólar de lá para cá diminuiu, então teve uma perdazinha aí de 2,64%. No entanto, quando a gente avalia aqui o VOO, a gente está com uma valorização em dólar de 0,68, que é bem tímida, mas de qualquer forma é uma bela diversificação. Você com esse ETF você tem as 500 maiores empresas, alguma coisa do tipo. Então, é uma maneira mais fácil de se fazer um investimento no exterior. Sobre a parte de aposentadoria, foi destinado algum valor. Então a gente fechou o mês de setembro com R$ 833 destinados a isso.
sendo distribuídos 70% para IPCA, 10% para a parte de dividendos e mais ou menos 20% atrelado ao CDI. Exatamente, a Selic, exatamente isso. Quanto também ao Tesouro Direto, a gente fez alguns aportes e eu vou mostrar isso aqui melhor no Investidor 10. Então, de acordo com o Investidor 10, a gente está no período uma valorização de 15%, que aqui eu estou começando a sair do período da Eternit, e atual de apenas 6%, ou seja, contando tudo, né? Quando a gente vem aqui para a parte de patrimônio, evolução do patrimônio no tempo, a gente consegue ver no mês 9, que é o mês de interesse, que a gente teve duas posições iniciadas, que foi o ALZR e o PVBI. Isso daí foram movimentações por conta das alocações realizadas, alocações não, como é que é o nome? Ordens postas no mês anterior. Somente essas duas foram realizadas, as outras três, que eram referentes ao TEP, KNCA e BB Seguridades, elas não foram realizadas, então repetir essas ordens esse mês. Então com isso a gente ficou da seguinte forma, né, no fechamento do mês de setembro. KNRI, a gente reduziu o preço médio em 6,36% e aumentou o investimento em quase 90%. Então comprei mais duas cotas. É isso aqui. Comprei mais duas cotas. E aí a gente saiu de um preço médio de por volta de 160 para por volta de 150. Eu aumentei também a minha exposição em fundo imobiliário, né? Ou seja, dentro do tipo, ele dobrou de posição. Se a gente vier aqui, na minha planilha de controle, procurar o KNRI, dentro aquele ele considera fundo imobiliário, crédito e papel. Aqui é só tijolo, então ele está correspondendo a 14% do total. É a minha segunda maior posição, se eu não estou enganado. Seguido, quer dizer, anterior somente ao XPLG. Tem outras posições que foram iniciadas agora, tem que destinar mais capital para elas. Além do KNRI, como eu havia dito, temos mais duas outras movimentações, que foi adquirir o ALZR a R$105, ele já caiu, já está custando menos do que isso, a LZR11, ele fechou o dia de hoje a R$104,12, tá? E além do ALZR foi o PVBI, que eu acabei dando mole, adquirir antes do pessoal se movimentar em relação ao fim da RMG, né, que é a renda mínima garantida. Então PVBI 11, e ele continuou caindo, deu uma recuperadinha, tá vendo? Chegou ali até 82, o pessoal comprou mais. Aqui falando de novo do Tesouro Direto, né? Os funcionários estão em greve, então está gerando dificuldades em aquisição dos títulos, né? Mas subiu um pouquinho o preço médio, comprou mais um pouco de coisas e sem movimentações em relação ao FIAGO, XPCA e FGAA. Agora indo aqui para aquele appzinho que eu uso também, né? Mostrando a carteira, temos 45 ativos por enquanto. Eu não sei como é que eu faço para colocar o VOO aqui dentro, de onde eu tenho que assim fazer aqui a conexão, né? Eu realmente ainda não sei, mas de qualquer forma. Aqui o cenário atual, né, do balanço da carteira. Ainda sigo tentando ajustar. Ação deu uma diminuída, ele era 29%, agora está 27%. O fundo imobiliário ainda é muito grande, 56%, tem que reduzir isso bastante. Aposentadoria, estou subindo devagar também. E renda fixa, eu estou colocando basicamente no Tesouro Direto. A maior parte em Tesouro Selic. Ainda tem que colocar as movimentações desse mês, que ainda não foram feitas. Quanto aos pontos que estão ali equilibrados, né, o próximo do equilíbrio. Então a gente tem aqui ações do financeiro, que está abaixo do ideal. Ações de papel e celulose, que basicamente é Klabin hoje, né, está abaixo do objetivo. Siderurgia está mais que o dobro. Esse aqui é cervejaria, é Ambev, está abaixo também. Esse aqui é Taurus, está ali por volta do ideal. E o FOF, né, que é o BCA e o CAFOF, também está ali dentro do ideal. Então entendo que
Quanto ao FOF, dá para subir mais um pouquinho ali no BCIA, sem fugir muito. Agora já em relação ao fundo de papel é que está bem acima, né? Tem 27%. Então aqui que tem que diminuir bastante. E é isso que eu pretendo fazer. A recomendação do app carteira de investimento para esse mês, caso um aporte de R$ 1.500, seria comprar Copasa. O problema de Copasa é que eu estou com mais de 20% de valorização. Caixa Seguridade até vai, tá? Tem ali uma valorização mais pouca. Itaú, tudo bem também. Tesouro Selic, que já é o esperado. Klabin também, que já era o esperado. Tesouro PCA, Sanepar e por aí vai. E aqui os fundos de aposentadoria. Então é isso quanto à movimentação, fechamento de fevereiro, que eu tenho para dizer é isso. O problema que tinha com a cotação do Tesouro Direto foi sanado, consegui resolver. E as movimentações para esse mês eu ainda não consegui definir o que eu farei, se vou comprar alguns fundos imobiliários ou não, porque como dá para ver, a gente está com uma queda considerável, principalmente aqui, né? Porque esse aqui, por exemplo, que é o que está com menos de 9 alguma coisa, se eu não me engano é o MOL. Ele já está também com uma posição bastante considerável. Mas eu vou ver o que eu faço. Ainda não tenho nada decidido, porque eu quero fugir um pouco do emocional e me basear mais aqui no racional, nessa parte. Então eu vou me forçar a chegar no equilíbrio que eu listei aqui por meio daquele método burro. Outra coisa também que eu tenho para fazer aqui é, como eu já havia dito, as compras realizadas. PVBI foi realizado, então eu posso tirar aqui o destaque. E o ALZR, o último do fundo tipo misto, também foi adquirido. Então retirei o destaque aqui. Eu tinha colocado como fundo CDI o Vigir mês passado, porém eu estava olhando melhor, o Vigir ele tem um bocado de concentrações. E aí eu removi aqui a intenção de adquirir. Quanto aos outros, continua tudo na mesma. BB Seguridade ainda, por ser adquirido. FOF, o terceiro, ainda por ser definido. Ainda faltam ser definidos outros dois fundos CDI, né, que é o KNCR, eu removi o Vigir. Quanto ao IFRA, tem o CADIF, mas não botei nem ordem ainda, tem até que colocar. O TEP ainda tem que ser adquirido. E mais um de renda urbana tem que ser definido. Quanto ao CDB, eu estou postergando, porque os CDBs eles têm um prazo grande, eu estou esperando ter mais capital assim, disponível para poder imobilizar uma fração dele. E é isso. Esse foi o resumo das minhas movimentações desse mês. E até o próximo.